afirmação é a seguinte: se Deus, né, é bondoso, misericordioso e tu cara perfeito, fez a terra, né, fez o ser humano e tudo direitinho, por quê que ele fez? Vamos pegar aqui Pompeia, né? Que o Cássio falou. Por que ele fez um vulcão entrar em erupção em Pompeia e matar dezenas de milhares de pessoas? E por que ele fez uma tsunami matar centenas de milhares de pessoas agora em 2004 ali na região da Indonésia? Pra que fazer isso? Será que é o Criador destruindo a própria criatura? E aí é uma questão até que eu queria conversar. Uma coisa, tá, cara? Pra todo mundo aqui, tá? Eu não sei se vocês já conversaram com algum ateu por aí. Eu sou muito diferente de todos que vocês já conversaram, porque eu tenho um ponto, cara. Eu nunca abri a Bíblia na minha vida. Então eu não sei nem o que tá escrito na primeira página, tá? Então é diferente. Eu sei que vocês já conversaram com vários aí por aí, pela internet e tudo mais. Tanto que eu falei aqui, não falei de brincadeira, não. Os ateus me odeiam por conta disso, tá? Então, assim, eu nunca abri a Bíblia. Até um ponto, até pra entender a posição de vocês com relação a isso. O pessoal fala que Deus é um ser bondoso, misericordioso e tal. Como que Deus pode matar o ser humano? Ele mata a própria criatura. É o Criador matando a criatura? Essa que é a parada. Pode vir, valendo. E Sérgio? Pera aí só um pouquinho. Sentou? Ah lá. Prazer. Prazer, tudo bom? Joé. Seu nome? Luiz Eduardo. Bom, Luiz. E aí? Perfeito. Sou teólogo, presbítero, também sou da área da tecnologia da informação. Boa. E pós-graduado em teoria do design inteligente. Porém, pra agora, só uma observação, abre um parênteses bem rápido aqui, sobre a Mary Schweitzer e a carta dela, dá uma conversada com o Dr. Romulo depois, fecha parênteses. Agora pra cá, duas coisas que eu preciso considerar. Primeiro, a discussão aqui, gente, querido ouvinte, a discussão aqui, ela tem a ver com algo que já foi respondido, tá? Já foi respondido pelo Dr. Norman Geisler, Dr. Frank Turek, Dr. William Lane Craig, até por C.S. Lewis e tantos outros. Em segundo lugar, a gente precisa entender, Sérgio, que essa discussão aqui não é científica. A gente tá falando no âmbito da filosofia, mais especificamente da teleologia, concorda? Não, dessa afirmação aqui? Dessa afirmação aqui eu nem tô querendo discutir, não, cara. Eu tô querendo mais entender. Mas você concorda que não é ciência, né? De você. É Concordo na ciência, teleologia. concordo na ciência, Perfeito. concordo. Eu tô querendo entender a visão de vocês. Legal. Porque todos vocês, eu acho, né, acreditam que Sim. Deus é um ser perfeito. Ou de algum jeito. Se eu falar alguma vez, ele pode me corrigir também, viu, galera? Que é um ser perfeito. Onipotente, onibenevolente, onisciente. Aí ele cria o ser humano. Trilema E aí depois de ele vai lá e mata o ser humano? Trilema de Epicuro, como pode que é? ele ser onisciente, onibenevolente, onipotente e permitir o mal? Essa resposta Não, não eu é... acho que nem é o mal, cara. O mal, Eu acho que não é o mal. catástrofe, Eu acho que, por exemplo, um vulcão entrar em erupção e matar Isso é mal. 20 mil pessoas. Isso é mal. Tá, agora vamos lá. A resposta é bem simples, o Dr. William Lane Craig colocou, só que ela é simples do âmbito de vista intelectual. Existem dois problemas, Sérgio, realmente, que a gente precisa dividir. O problema intelectual do mal e o problema emocional. Uma pessoa que acabou de perder seu parente, eu como cristão vou abraçar e chorar junto. Agora, intelectualmente, a resposta é, eu no meu ponto de vista arminiano-molinista, Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas, ou todo número de pessoas, seja salvo, respeitado o livre-arbítrio. E isso é bom. Significa que ele é onisciente e onipotente. E a onibenevolente, a bondade dele também se expressa no sentido de que ele não te obriga a ir pro céu. Como ele te deu o livre-arbítrio, você escolheu o mal, nós escolhemos pecar, então ele Mas aí, no caso, eu não tô falando de nenhum mal de pessoa nenhuma. O cara tava morando ali, vivendo a vida dele, e o vulcão veio e... Antes disso, há o mal. A presença do mal na humanidade já existia. Então, Deus criou o melhor dos mundos para que... Mas ele já criou o ser humano com o mal dentro dele? Permissão. Uma coisa é mal em potência, outra coisa é mal em ato. Deus permitiu que o ser humano fosse livre. Isso é mal em potência, não é mal em essência, portanto, é plenamente plausível. E segundo lugar, se você é ateu ou sacane, você não consegue justificar o mal ontologicamente. Ou seja, para você é mera convenção social, que é um preço intelectual caríssimo. Por quê? Você consegue epistemologicamente conhecer o bem, você consegue sociologicamente viver ele, mas não consegue justificar. Porque para você justificar que objetivamente, não subjetivamente, existe o bem e o mal, você precisa de algo externo a você mesmo para justificá-lo. Não, cara, assim, esse ponto aqui mesmo eu coloquei até pra entender um pouco como eu falei, né, cara, eu não sou, cara, eu não frequento religião nenhuma, nunca frequentei na minha vida, embora meu orientador aí que vai assistir isso, coitado, ele é monge budista, deve ficar muito triste comigo, porque eu não segui a carreira dele aí nesse ponto, mas é mais pra entender mesmo. Vai lá, senta aí. Prazer, tudo bom? Seu nome? Lucas. Opa, Lucas, banda. Bom, você primeiro colocou uma coisa que eu creio que... Primeiro você colocou uma coisa que na minha opinião é imprecisa, que você falou, porque Deus fez o vulcão e falar, porque Deus fez o terremoto, etc. Quando na verdade se trata de uma permissão, não é que ele mandou, vou mandar o vulcão aqui pra acabar com as pessoas. Ele permitiu naquela ocasião que ocorresse essa tragédia, e não que ele ativamente foi lá e fez. Mas aí ele não podia impedir a tragédia? Esse é o ponto que eu ia tratar. Porque se a criação tivesse mantido o mesmo estado original, um vulcão, um terremoto, qualquer tragédia que você possa pensar, não iria trazer nada que possa ser qualificado como mal, como sofrimento. Por quê? Porque nós seríamos imortais, incorruptíveis, nós não sentiríamos dor, não ia morrer, então não ia fazer nada. É como se fosse o Superman sofrendo essa... Mas se a gente fosse criar alguma coisa, a gente não gostaria de criar desse jeito? Exatamente. A ideia original era essa. Agora, o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, se esse estado permanece... Pecado é desobediência contra o Criador. Então, por exemplo, você vai fazer uma maldade contra uma pessoa, ou mesmo... Que maldade? Bom, qualquer coisa, por exemplo, assassinar alguém, por exemplo. Se a pessoa veio pra cima de mim, eu tô me defendendo. Eu tô falando de maldade de fato, assim. Vamos imaginar um caso em que você realmente cometeu um crime contra alguém, aí você merece sofrer aquilo. Um crime, qualquer tipo de crime é maldade. Você qualificou a sua pergunta, você disse, por que o Deus permite que o vulcão mate pessoas? Então isso pra você é mal, não é? Não sei. Não, como que ele criou, né? Então como você define mal? A minha questão, eu não sei, cara, eu não defino mal, cara, eu não faço ideia. O que eu falo é o seguinte, se ele criou, imagina que eu sou o criador, certo? Você vai criar, certo? Você trabalha com o quê? Só pra saber. Eu sou professor, teólogo. Professor, você vai criar uma aula. Você vai tentar fazer a aula mais perfeita possível, ou não? Ou você vai deixar ali uma... Não, vou deixar aqui porque pros alunos caírem aqui nessa... Eu tive professor que fazia isso, que deixava brecha pra gente cair nas pegadinhas. Você acha que isso é maldade? Não, mas veja bem, você acha então que Deus não devia deixar nem a opção do ser humano escolher ser obediente ou não, escolher ser bom ou mal, se ele criou o ser humano, aí tem aquela história, não sei como que fala, que criou a sua imagem e semelhança. Vamos supor, como que é? Imagina alguém que força uma outra pessoa a te amar. Isso aí não seria alguma coisa... Pô, vocês não querem brigar, cara? Pô. Pode chegar a cadeira mais perto aqui, ó. A garganta meio ruim. Mas chega a cadeira, pode chegar mais perto. Não, a apresentação pode deixar que eu pergunto pra ele. Eu pergunto pra ele que é o nome dele.
Prazer, tudo bom? Prazer, professor. Seu nome? Como é que vai? Meu nome é Rodolfo Paiva. Boa, Rodolfo. Lembrando, a minha pergunta é a seguinte, cara. Se Deus criou um mundo perfeito, o ser humano e tal, por que ele criou algo que vai matar o próprio ser humano? Por exemplo, ele pôs lá em Pompeia um vulcão, deixou aquelas pessoas ali, aí o vulcão entrou em erupção e matou 20 mil pessoas. Joia. Pra que ele faz isso? Se ele tá matando a própria criatura dele? Como que é essa história? Joia. Legal. Obrigado pela sua pergunta, viu, Bora. professor? É um prazer te conhecer e estar aqui batendo um papo. Bora. Acho que vai ter muita coisa boa aí saindo por aqui. Obrigado. Bom, antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar algumas premissas importantes aqui na sua pergunta, porque toda pergunta, professor, ela tem premissas pelas quais ela foi feita. Bora. Eu preciso falar a respeito dessas premissas, porque me parece que o senhor parte de um pressuposto de que se um Deus onisciente, onibenevolente, se ele existe, por que ele faz alguma coisa que aparentemente é mal, ou que as pessoas vão sofrer e tudo mais? A minha questão, mas... só pra pessoa entender, Sim, sim. não é questão de ser mal ou ser bom, não. Sim. A minha questão é o seguinte, se eu crio uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vou criar esse computador, eu vou fazer ele da forma mais perfeita do mundo pra não dar defeito. Sem dúvida, Certo? sem dúvida. Porque se ele criou a Terra e ele criou o ser humano, por que ele falou assim, não, esses seres humanos aqui, eu vou enfiar eles aqui, porque o dia que esse vulcão entrar em erupção vai matar todos eles. Sim, sim. Eu tô entendendo a sua pergunta. Entendeu? Eu quero falar da premissa. Minha questão que não é ser mal ou ser bom, não. É, mas é no sentido de sofrimento. É isso que nós estamos falando. Sofrimento é bom, aí- professor? Depende, o pessoal fala, eu sou corintiano e gosto de sofrer. Então, você tá vendo? O senhor é um ótimo exemplo, inclusive. O senhor é um ótimo exemplo. Sofrer Porque todo esse dia. sofrimento, Vai lá. por exemplo, pro Corinthians, Não, ou eu pra entendi o que você tá qualquer time, falando. Vai lá. faz com que o senhor seja perseverante, persistente, Pode ser, sofredor pode ser. nesse sentido, não é isso? Exatamente. E muitas vezes a gente não consegue entender que certas dores e sofrimentos, que a gente vai, às vezes, julgá-la ou chamá-la de mal, eu não tô falando exatamente de um mal moral aqui, mas de uma dor e sofrimento, podem muito bem ser uma ferramenta para a construção de algo bom. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, e evidentemente que alguém que é onibenevolente quer que o seu filho, ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Deixa eu só... Tenho 2. Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Muitas vezes, o senhor, educando o seu filho, fez algo que para ele era algo sofrível, Sim. algo que foi doloroso para ele não Entendi queria que o o que senhor... você quer E aí, o que acontece é que... Pô, mas matar, cara. Não, Matar tudo é bem, foda, mas... hein? Oi? Matar é foda demais. Nossa, não, mas Podia ter dado um não é essa, terremotozinho. Aí os não é caras, essa a opa, questão. ficam Ó, assustados. vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que o senhor entenda sobre a questão do criacionismo ou dos cristãos. Aqui nós estamos falando de um programa que é ateus contra cristãos, né? Um ateu contra cristãos, ok. Então, dentro do cristianismo ou do teísmo clássico, a gente precisa entender que há um Deus, essa é a premissa, tá? Há um Deus que é como um pai para nós e que nos educa e tudo mais. Então, todas as transcorrências precisam ser bem respondidas. Mas na visão ateísta, que é a que o senhor está defendendo agora, não existe absolutamente nenhum tipo de causa anterior a respeito de dizer que aquilo é dor e sofrimento de verdade. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é verdade que Deus não existe, ou estou defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Ah, não, A tem uma diferença muito grande. Ah, mas então, só há Mas uma não precisa de diferença... Deus pra isso. Só precisa, sabe por quê? Porque o nosso valor intrínseco está porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que o senhor vai Então, dizer mas aí que podia matéria... matar as pessoas, Não, né? sim, mas só um minutinho. Se ele deixa eu matou terminar. aquelas pessoas todas, eu não posso matar a pessoa usando esse argumento em minha defesa? Você não pode matar as pessoas justamente porque dentro do criacionismo existe um Deus que determina que matar as pessoas é ruim. E dentro do Por que ele evolucionismo matou? ateísta... Calma, vou chegar lá. O senhor está defendendo ateísmo, não é isso? Então, assim, ó, Eu nem tô defendendo ateísmo, o eu tô ateísmo, mas o senhor está nessa posição. Tá. Quando o senhor fala a respeito de eu posso matar as pessoas, por exemplo, dentro do evolucionismo, dentro dessa visão ateia, você não tem absolutamente nenhuma causa que dê objetividade para a moral e dizer que matar é errado, ou assassinar é errado. No caso, por exemplo, do criacionismo, sim. Você tem uma pessoa onibenevolente que é o padrão de bondade que determina, na verdade, qual é o jeito certo de se comportar, de modo que você não pode assassinar alguém porque o valor intrínseco que aquela pessoa tem é o mesmo que você possui. por que ele assassinou tanta gente? Diferentemente, vou chegar lá. Diferentemente, por exemplo, da visão ateia. A visão ateia, nós viemos de um ancestral comum, e aí, no final das contas... Tá tudo bem, mas eu não tô falando isso. Eu mas quero eu tô saber... querendo dizer que assim, não existe Se nenhuma eu diferença matar- entre um vamos supor que eu rato mato uma e um ser pessoa humano. aqui. Eu mato uma pessoa aqui agora. Aí a pessoa me prendeu e fala, não, mas vem cá, eu tô fazendo a mesma coisa que Deus já fez. Porque Deus já matou muita gente. Entendi. Ele Agora, criou tem uma uma questão bem população, colocou um vulcão aqui, Entendi. o vulcão explodiu e matou 20 mil pessoas. O exemplo Então, em si é só um exemplo. Poderiam ser N situações, Sim, o senhor tô falando concorda? dessa, claro. Isso, N situações. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Acho que tem uma mas eu tô premissa bem interessante eu tô aqui. tentando tirar um negócio do livre-arbítrio, que as pessoas estavam ali, elas nem sabiam o que era um vulcão. Porque, Aham. por exemplo, você pode falar assim, mas o cara foi morar perto do vulcão porque ele quis. Aí Ok, beleza, porque aí ok. tem o livre-arbítrio da Eu pessoa. acho que não é só, tem o livre-arbítrio envolvido nisso, a gente precisa considerar que existem leis que fazem com que o universo Certo. funcione e eventualidades, e o senhor está falando de uma eventualidade. Nesse caso específico, Mas é aí eu tô fazendo eventualidade. uma eventualidade do ponto de vista do criacionismo, porque se Deus que criou a Terra e criou o ser humano, ele criou os dois, certo? É isso, né? Se eu falar besteira, Sim, assim, sim, cara, não, você me corrige, tranquilo, a gente Ele tenta- criou a Terra e criou o ser humano. Por que ele colocou um aqui e falou assim, cara, eu vou colocar esse negócio aqui pra matar essas pessoas aqui, ó? Ah, mas não foi assim. Ele não colocou as pessoas ali pra matar elas, não é isso? Sem briga de cadeira de novo. Mas tudo bem, senta aí. Senta. Prazer. Prazer, Sacani. Meu nome é Denise Benatti, sou teóloga Opa. e estudante de TDI. Boa. Sacani, essa questão que você colocou é exatamente isso. Como você falou que não leu a Bíblia, eu vou fazer bem rapidinho. vai lá. Esse mundo criado sem vulcão, sem morte, é antes da queda. Você perguntou o que é Queda do quê? pecado. Desculpa. A queda foi quando Eva se sentiu autossuficiente, sem precisar de Deus, do Criador. Isso é a base de todos os males. Esse mundo, Sacani, que Deus fez antes da queda, era tão perfeito que na Bíblia fala que não tinha nem erva daninha. Não existia morte, o leão não comia o cordeiro. Não existia morte nenhuma. Sacani, só que tem um período que Deus fala entre essa criação e um futuro que ele já tá pago esse futuro na cruz de Cristo, que é o meu sonho, toda a minha esperança nesse período entre uma coisa e outra. Deus faz uma coisa chamada milagre. Eu já vi muito. Espero um dia que todos vejam, e acho que muitos já viram. Eu já vi óleo quente fervente cair na minha mãe, queimar o chão e a perna dela não. Eu já vi na minha casa quando não tinha mantimento, meu pai foi abrir o armário e o arroz que não tinha estava lotado. Então, o que eu falo pra você?
Da vontade de Deus eu já vi muito. Mas ainda é pouco, Sacane. É muito pouco. O mesmo mantimento que encheu, do outro mês faltou. O óleo quente que não queimou a perna da minha mãe, passou um mês, o braço dela estava queimado. Sacane, não se contenta com pouco, Sacane. O mal é pouco. Todos os milagres que Deus fez na Bíblia, todo mundo morreu depois. Deus é mais que isso. Entendi. Deus está além de toda angústia e Então, só pra sofrimento. entender. Então, na sua visão, tudo isso aqui que acontece depois desse momento. Sim. Aí depois desse momento, aí ferrou tudo. Vamos dizer que entre vulcão e erva daninha, Sacane, olha a grandiosidade de Deus. A gente olha dos dois lados. Olha a grandiosidade de Deus no universo, que fala, o universo é feito pra falar da glória dele. Mas aí quando ele criou a Terra lá, antes da queda, então, não tinha Era essa vulcão na Terra? Não, pra matar não? não existia morte. Não, Na- mas o vulcão não traz só morte, não. E Pelo fala contrário, que o vulcão traz futuro- vida também. Muita vida. Tudo bem, porque mas a se é- Terra vulcânica é a melhor terra pra O que, gente eu sei plantar. o que eu sei da Terra antes sobre vulcão, eu não sei, mas o que eu sei é que nem chover precisava. Entendi. A chuva veio depois lá do dilúvio, não foi nem depois da queda. Aqui pertinho aí, ó. E aí, Sacane? Peraí. Vai. Prazer, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Paulo de Tarso. Opa, Paulo. Eu sou cirurgião dentista. Boa. Né? E eu trouxe a Bíblia pra te ter a oportunidade de abrir, pelo menos abrir. Opa, vou abrir a primeira vez na vida, hein, cara? Isso. Já não aí, ó. Pronto. Isso, acabou então. Vai lá. Sacane, eu sou dentista há muitos anos e eu já vi muita gente com dor de dente. Boa. Eu não... Pior dor que tem, hein? Já tiveste dor de dente? Nossa senhora. Olha aí, então se tu tivesse dor de dente, eu posso dizer que dentista não existe? Não, mas aí é diferente, né? Mas o dentista não é Deus, né? Não, de uma certa forma, sim. Se tu tivesse dor de dente e encontrou um dentista, tu vai Ah, não, chamar na de Deus. hora, na hora você chama de Deus. É Vai chamar verdade. de Deus. Refutado, tá vendo? Exatamente. Eu não gosto de participar desse debate, não, cara. O outro aqui, o cara falou assim pra mim, pô, você fala que não tem vida fora da Terra, os astronautas estão na estação espacial. É verdade, é refutado de novo, tá? Exatamente. Não, mas vai lá. Então, se eu pegar um avião, por exemplo, o avião cair e eu morrer, eu vou dizer que Deus é culpado? Então, aí eu não vou dizer. Mas a Por quê? visão Por que criacionista... você não vai dizer? Porque pode ter vários outros motivos, né? Pra aquilo acontecer. Exatamente. Então o Mas a culpado é minha o avião, questão é o piloto. Não, mas a minha questão é a seguinte, né? Mas pra mim isso aí não tem problema nenhum na minha visão. Certo. Eu queria entender na visão de vocês. Tá. Como vocês entendem isso? Porque se vocês pensam que Deus criou o ser humano, Deus criou o planeta Terra, Deus criou o universo, criou tudo, certo? Certo. Por que ele criou um negócio? Tudo bem, eu entendi o ponto de vista dela, que ela fala que, depois da tal da queda, que eu nem sabia que existia isso, até é legal que eu não conhecia mesmo, que depois da tal dessa queda, a Terra ficou contaminada de um ser pecado, sei lá como que vocês chamam, e aí podia qualquer coisa acontecer. Entendi. Mas não sei se a visão de todo mundo é essa também, entendeu? Mas eu vejo assim, se Deus criou a Terra, se Deus criou o ser humano, por que ele colocou um negócio pra matar o próprio ser humano? Mas tu tá partindo do princípio de que a morte existe pra Deus. A morte não existe pra Deus. Ela existe Então pra esses nós. seres humanos quando morrem, pra ele aconteceu o quê? Ele diz que vai haver um resgate de tudo isso. E as pessoas nós vão vamos comparecer. Vamos comparecer. Nós vamos voltar? Você vai comparecer diante de Deus, nós vamos comparecer. Mas aí, o diante que de eu vou Deus. falar lá pra ele? Não sei. Por isso que eu trouxe a Bíblia pra te abrir. Mas porque aí, a não, Bíblia diz. mas aí eu quero saber. Não Mas aí é sei. só quem leu a Bíblia que tá salvo, então? Não, é entender a Bíblia. Isso Mas é- eu quero te perguntar uma coisa antes de eu sair. Meu tempo já tá terminando. Eu ouvi você dizer que quando você entra no avião, você reza. Pra quem? Mas rezo pra caramba, Mas meu pra amigo. quem? Pra quem que tu reza? Eu rezo pra qualquer coisa. Mas só existe uma pessoa que pode te salvar, que é Deus. certo, tá que é certo. Senhor da vida. Então tá certo. Tá bom? Terminou? Tá bom. Obrigado, Pera meu. aí. Ih, você de novo? Sacane, Senta aí. prazer revê-lo. Prazer. 2 minutos. Eu sou o Alberto Prazer. Mostrade, tudo bem? E aí, beleza, cara? Então, Sacane, Vai vou lá. fazer uma pergunta pra você. Boa. Nesse mundo, né? Qual é a coisa mais necessária pra vida humana que nós poderíamos ter? Hoje, É. energia. Energia. E o mundo, ele é abundante em energia. Nem o tanto, mundo, mas tudo bem. Sim, Não, então vai a terra que nós temos, ela é propensa para a vida humana. E se há um criador dessa terra, ele fez ela justamente pensando no bem do homem. Agora eu te Por que ele pergunto, matou os caras lá, então? o vulcão é uma coisa ruim? Depende do ponto de vista. Pois é, o vulcão não é uma coisa ruim em si, porque sem o vulcão Não é ruim? não ia conseguir ter a energia do vulcão, a energia que se tira. O vulcão não é? Então, até a cobra que pica o homem, todas essas coisas, da cobra você tira um soro que você pode usar ele como remédio. Mas aí é a visão Então, do outro que tava aqui falando aquele negócio que você tem que pôr o cara pra sofrer um pouco, pra aprender e tal, é isso? não, o que eu tô dizendo é que a criação como um todo, ela funciona de forma harmônica. E o homem, ele consegue utilizar da criação para o próprio bem dele. Então o mundo inteiro ele é criado para o bem do homem. Mas você concorda que para aquelas 20 mil pessoas lá que morreram... Não, só pra terminar aqui. Mas você concorda que aquelas 20 mil pessoas lá que morreram... Pode pausar. Você concorda que aquelas 20 mil pessoas lá que morreram, que lá não foi nada bom pra elas? Mas aí que tá, Deus, ele que tem o poder, ele que dá a vida tá. das pessoas, Então ele fica tira as escolhendo. pessoas. Ele escolhe. Não, todas as pessoas morrem de forma natural, algumas antes, Todo outras mundo vai depois. morrer. Todo mundo vai morrer de qualquer Aí morrer antes ou depois, pouco importa. forma. A sua visão é essa? O fato é, Jesus é que Se Deus você é sair que aqui tira, agora e ele que morrer, dá. então você tá tranquilo porque você foi escolha de Deus, é Eu isso? tô tranquilo, porque eu tenho minha consciência limpa. Se eu Não morrer tô aqui é a não, viu? vontade de Deus, tudo Não bem. tô não, mas tudo bem. Valeu, Sacane. Valeu. 1 minuto.